Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O último grito. 5 anos antes, o mundo de Edgar Novak se despedaçou. Era uma noite comum, ou deveria ter sido. Amélia, sua filha de 13 anos, tinha ido ao recital de piano organizado pela escola. Vestida com um vestido azul simples e com os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, ela saiu pela porta com um sorriso nos lábios e prometeu voltar antes das 9. Mas 9 horas vieram e se foram. Depois às 10. À meia-noite, Edgar já estava circulando as ruas da cidade, gritando o nome dela, como um homem que tentava lutar contra um pesadelo vivo. A busca se estendeu por meses. As autoridades acabaram declarando Amélia morta, sem um corpo, sem pistas concretas. O vazio deixado por ela consumiu Edgar por inteiro. Sua esposa, incapaz de suportar a dor, o deixou, levando consigo os fragmentos de uma vida que já não fazia sentido. Edgar, no entanto, nunca desistiu. Os sonhos começaram 2 anos após o desaparecimento de Amélia. No início, eram visões confusas, fragmentadas. Flashes de uma cabana antiga em uma floresta escura, sombras movendo-se entre as árvores, e Amélia gritando, pedindo ajuda. Edgar acordava coberto de suor, sua respiração pesada ecoando pelo quarto vazio. Mas os sonhos começaram a mudar, tornaram-se mais vívidos, mais detalhados. Ele via Amélia claramente agora. Suas mãos pequenas batendo desesperadamente em uma janela coberta de poeira. "Papai, me encontre", ela implorava, suas palavras reverberando como um eco metálico. A cabana, com suas paredes cobertas de inscrições estranhas e símbolos que Edgar não reconhecia, tornava-se o foco central de suas visões. Ele acordava com a sensação de que o cheiro da floresta, terra úmida e madeira podre, ainda estava em seu nariz. Edgar começou a anotar tudo o que via, detalhando os sonhos em cadernos que logo se empilharam em sua mesa. Ele passou a acreditar que aquilo não era apenas fruto de sua mente perturbada, mas sim um chamado, uma mensagem. Para a pequena cidade de Willow Creek, Edgar Novak era o homem louco. Ele raramente saía de casa, exceto para comprar suprimentos ou pesquisar algo sobre desaparecimentos locais. Ele se tornara uma figura conhecida no mercado local, onde o dono frequentemente murmurava comentários depreciativos sobre ele. Ainda procurando fantasmas, Novak. Mesmo aqueles que antes tinham empatia por sua perda, agora o evitavam. Edgar sabia o que eles pensavam, que ele era um homem quebrado, incapaz de seguir em frente. Mas ele não se importava. Nada mais importava além de encontrar Amélia. Um dia, enquanto lia jornais antigos na biblioteca, Edgar encontrou uma matéria sobre uma série de desaparecimentos nas florestas próximas, décadas atrás. Os casos nunca foram resolvidos, mas uma frase chamou sua atenção. A floresta, conhecida como o Ventre da Sombra, era temida por suas lendas de rituais sombrios realizados em uma cabana perdida no coração do bosque. Convencido de que havia algo na floresta, Edgar precisava de ajuda para rastrear a cabana. Ele contatou Daniel Corbin, o investigador particular conhecido por aceitar casos incomuns. Daniel era um homem robusto, com cicatrizes no rosto que sugeriam um passado violento. Ele tinha olhos escuros e penetrantes, sempre avaliando tudo ao seu redor. Apesar de cético, aceitou o caso ao perceber a determinação de Edgar. "Você está me contratando para encontrar algo que viu em um sonho?", Daniel perguntou, inclinando-se na cadeira de madeira no pequeno escritório improvisado de Edgar. "Não é apenas um sonho", Edgar respondeu, segurando uma das páginas de seu caderno. "Eu sei que parece loucura, mas sinto que ela está lá. Viva ou morta, eu preciso encontrá-la." Daniel revirou os olhos, mas algo no desespero de Edgar o convenceu. A floresta era densa e sufocante. Árvores altas bloqueavam a luz do sol, deixando o chão em uma penumbra constante. Edgar e Daniel seguiram as poucas pistas que tinham, os relatos dos desaparecimentos e os símbolos que Edgar desenhara de seus sonhos. Depois de horas de caminhada, eles encontraram uma clareira. No centro estava a cabana. Era exatamente como Edgar a vira, uma estrutura de madeira antiga, com a tinta descascando e janelas empoeiradas. O ar ao redor parecia pesado, quase opressivo, como se a própria floresta estivesse observando-os. "Bem, aqui estamos", Daniel disse, sacando sua lanterna. "Espero que não encontremos nada, ou ninguém." Dentro da cabana, o cheiro era insuportável, uma mistura de mofo e algo mais apodrecido.
As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, exatamente como nos sonhos de Edgar. Eles encontraram um diário antigo em uma mesa de madeira quebrada. Suas páginas estavam amareladas, mas legíveis. Ele continha descrições detalhadas dos rituais realizados pela seita que usava a cabana. As vítimas, geralmente crianças, eram oferecidas para abrir portais entre mundos. Enquanto lia o diário, Edgar encontrou um nome que o fez congelar: Amelia Novak. Uma entrada detalhava um ritual fracassado realizado 5 anos atrás. Ela deveria ter sido sacrificada, mas algo deu errado. O diário dizia que ela havia sido retida entre os mundos. Daniel, inicialmente cético, começou a acreditar na possibilidade de que algo muito errado acontecera ali. De repente, o som de passos do lado de fora os fez congelar. Um homem idoso entrou na cabana, segurando um rifle enferrujado. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, sua voz rouca e ameaçadora. O homem se identificou como Graham, um ex-membro da seita que havia se escondido na floresta após o fim dos rituais. Ele confirmou que Amélia ainda estava presa entre este mundo e outro. "Ela está viva, de certo modo", Graham disse, com os olhos brilhando em meio à escuridão. "Mas trazê-la de volta exige um preço." Edgar insistiu para que Graham explicasse, mesmo enquanto Daniel tentava convencê-lo a sair dali. "O portal ainda pode ser aberto", Graham explicou. "Mas alguém precisa tomar o lugar dela." Edgar, sem hesitar, decidiu se sacrificar. Ele sabia que aquela era sua única chance de salvar Amélia. Apesar dos protestos de Daniel, ele iniciou o ritual com a ajuda de Graham. A cabana começou a tremer, os símbolos nas paredes brilhando em vermelho. Um som ensurdecedor encheu o ar, como gritos vindos de todos os lados. Quando o ritual terminou, Edgar viu Amélia pela última vez. Ela sorriu para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Obrigado, papai", ela sussurrou antes de desaparecer em uma luz brilhante. Daniel deixou a cabana em silêncio, levando consigo o diário como prova do que acontecera. A cabana parecia agora apenas uma ruína abandonada, sem qualquer sinal de Edgar ou Amélia. Na entrada da floresta, Daniel colocou uma pequena cruz de madeira no chão. "Você encontrou sua paz, Novak", ele murmurou, antes de ir embora. A lenda da floresta continuou, mas para Daniel, aquilo era mais do que uma história. Era uma lembrança de que algumas verdades nunca deveriam ser desenterradas. A história não terminou para Daniel tão facilmente. Ele tentou voltar à sua vida normal, mas algo o incomodava, como uma pedra no sapato. Era a sensação de que ele também havia sido tocado por algo sombrio naquela floresta. Poucos dias depois de sair de Willow Creek, ele começou a ter sonhos. Diferente dos de Edgar, seus sonhos não mostravam Amélia ou a cabana diretamente. Em vez disso, ele via a floresta, viva e pulsante, como uma criatura imensa. No centro da floresta, uma sombra sem rosto o observava, emitindo um som gutural que parecia chamar seu nome. Na terceira noite consecutiva de sonhos, ele acordou com arranhões profundos nas palmas das mãos, como se tivesse cavado a terra com as próprias unhas. Foi quando percebeu que a floresta não o havia deixado ir. Decidido a entender o que estava acontecendo, Daniel voltou a estudar o diário que trouxera consigo. As descrições dos rituais e das vítimas eram perturbadoras, mas havia algo mais. Entre as últimas páginas, uma nota manuscrita, aparentemente de Graham, dizia: "A floresta nunca solta quem a toca. Sua escuridão é eterna." Daniel começou a investigar relatos de pessoas que haviam explorado a floresta de O Ventre da Sombra. Encontrou várias histórias de desaparecimentos inexplicáveis, mas o que mais o perturbou foram os relatos daqueles que voltaram. Todos afirmavam que algo os seguia depois de deixarem a floresta. Vozes, sombras e uma sensação constante de serem observados. Ele então percebeu que havia se tornado uma dessas pessoas. Apesar do medo crescente, Daniel sentiu que precisava voltar à cabana. Ele não sabia o que procurava exatamente, mas acreditava que a chave para se livrar daquela maldição estava lá. Equipado com uma lanterna, uma arma e o diário, Daniel partiu para a floresta. A caminhada parecia mais longa e mais difícil do que antes. O ar estava denso, quase como se a floresta resistisse à sua presença. Quando chegou à clareira, encontrou a cabana ainda mais deteriorada. Mas algo estava diferente. A porta estava entreaberta, como se o local o esperasse. Dentro, as paredes estavam ainda mais cobertas de símbolos, alguns que ele não se lembrava de terem estado lá antes. No centro do chão, um círculo ritualístico brilhava com uma luz fraca, pulsando como um coração. Daniel sentiu um calafrio ao perceber que não estava sozinho.
Graham estava lá, sentado em um canto da cabana, com uma aparência ainda mais frágil do que antes. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia sobrenatural. Eu avisei, disse Graham, sua voz ecoando na pequena cabana. Você não deveria ter levado o diário. Agora ela o marcou. Ela quem? Daniel perguntou, embora já soubesse a resposta. A floresta. Ela tem fome. E você é o próximo banquete. Antes que Daniel pudesse responder, a cabana tremeu novamente, como acontecera durante o ritual. Mas desta vez, a luz vermelha não era apenas simbólica. Era uma presença, algo que parecia consumir o espaço ao redor. Graham começou a rir, um som grotesco que fez os pelos de Daniel se arrepiarem. Você achou que poderia escapar? Não há saída, garoto. Você pertence a ela agora. Daniel tentou sair da cabana, mas a porta estava trancada, mesmo que não houvesse tranca visível. A floresta parecia viva lá fora, com raízes se movendo como tentáculos e sombras se arrastando para perto das janelas. Desesperado, ele abriu o diário novamente. Uma página que antes estava em branco agora estava preenchida com uma mensagem escrita em sangue fresco. Apenas um sacrifício pode libertar outro. Ele percebeu que a floresta exigia um preço. Assim como Edgar sacrificara sua vida para salvar Amélia, Daniel teria que fazer o mesmo para quebrar o ciclo. Mas ele não sabia se tinha forças para isso. Enquanto ele hesitava, a luz vermelha crescia, consumindo Graham primeiro. O velho gritou, mas seu corpo foi reduzido a cinzas em segundos. A luz então se voltou para Daniel. Faça sua escolha. Uma voz feminina sussurrou ao seu ouvido. Não era Amélia, era a floresta. Daniel percebeu que, se não sacrificasse, a floresta o tomaria de qualquer maneira. Mas talvez levasse outras pessoas junto. Ele não queria ser responsável por mais vidas perdidas. Com uma última olhada para o diário, ele murmurou: se isso acabar aqui, que seja. Ele entrou no círculo ritualístico e começou a recitar os textos que estavam nas paredes, mesmo sem entender completamente o que diziam. A luz o envolveu e ele sentiu como se estivesse sendo despedaçado de dentro para fora. Mas antes de desaparecer completamente, ele viu algo. Não a floresta, mas um campo aberto iluminado pelo sol. Lá, Edgar e Amélia estavam juntos, sorrindo para ele. Quando a polícia chegou à floresta semanas depois, a cabana não estava mais lá. No lugar dela, havia apenas um campo queimado, com cinzas espalhadas pelo chão. Os desaparecimentos na região cessaram completamente. A floresta parecia mais tranquila, como se tivesse sido purificada. Daniel Corbin nunca mais foi visto, mas aqueles que o conheceram acreditam que ele finalmente encontrou a paz. O diário, no entanto, nunca foi encontrado. Algumas pessoas dizem que ele ainda está lá fora, esperando pelo próximo curioso ou pela próxima vítima. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.